que é que tem a ver o caso Gabriel com o caso Vitória com o caso Flor de Lis? Envolve laços familiares dos mais próximos com relação à vítima. Perfeito, mas não é por isso que eu quis dizer. A questão é não só do laço de parentesco, né, familiar, mas também uma mulher próxima à vítima colocada sob suspeita, né? Assim como duvidaram da inocência da mãe da Vitória, assim como duvidaram da inocência da mãe, estão duvidando da inocência, né? Algumas pessoas da mãe do Gabriel estão duvidando da inocência da deputada. O que eu disse, o que eu assumo, tudo que eu digo nesse programa e vocês são testemunha junto comigo. O que eu disse é, deputada, a senhora precisa se posicionar. Se fosse uma pessoa anônima, caberia a ela o direito, como cabe também sendo pública, ela falar ou não. Mas como ela foi eleita pelo público, pelos eleitores dela, com muitos votos lá para ser deputada federal no Rio de Janeiro, e teve o marido assassinado em questão suspeita de execução, ela tem que falar. E ela falou, ela deu a entrevista dela, muita coisa não ficou esclarecida, mas ela topou falar, ela deu a entrevista coletiva. Mas também é um caso, Brasil, de que a pessoa bem próxima à vítima tenha o seu depoimento duvidoso por algumas pessoas. Fica difícil você dar qualquer palpite no caso da Flor de Lis. Já tá claro que os filhos participaram. Agora, a mando de quem? Nós conseguimos documentos que vão ser revelados agora pelo Cidade Alerta, né? A Record conseguiu esses documentos, que pelo menos 5 filhos da Flor de Lis, 5, gente. Não é 1, não são 2, não são 3. Ah, Bate, mas são 4 falando? Não são 4, são 5 filhos falando que de alguma forma a deputada federal tramou a morte do marido. Um deles disse aos policiais que a mãe Flor de Lis foi a mentora intelectual do assassinato. O fato é, quando a polícia aperta, quando as evidências aparecem, quem era unido fica desunido. Porque quando a casa começa a cair, minha gente amiga, é aí que a verdade vem. Se é verdade o que eles estão dizendo, só o juiz, quando bater o martelo, vai nos dizer. Mas a reportagem já está no ponto, por favor. Lucas dos Santos de Souza, 18 anos, filho adotivo de Flor de Lis e do pastor Anderson do Carmo, um jovem frio e com perfil violento. Flávio dos Santos Rodrigues, 38 anos, filho biológico da deputada, um homem que também tinha um perfil agressivo. É isso que revelam novos trechos dos depoimentos obtidos com exclusividade pelo jornalismo da Record TV. Uma irmã biológica de Lucas, que também foi adotada pelo casal, disse aos investigadores que quando foi para a casa da família, o irmão já não vivia mais no imóvel, mas continuava frequentando a residência apenas para se alimentar. A testemunha contou que Lucas se sentia discriminado, já que depois que decidiu sair da casa, Anderson teria impedido que o jovem só aparecesse para fazer refeições. A mulher também disse que Lucas frequentava uma boca de fumo perto da casa da família e que ele andava armado com fuzil e pistola. Lucas revelou à irmã que tinha ficado chateado com a decisão do pastor de não deixar que ele comesse na residência e que por isso iria matar todo mundo, mas não afirmou quem seriam as vítimas. A testemunha disse que contou sobre as ameaças de morte a Flor de Lis e a Anderson. O pastor chamou Lucas para conversar e quis saber por que ele estava ameaçando as pessoas, mas o motivo não foi revelado. A partir daí, o jovem ficou impedido definitivamente de entrar na casa da família. Desde então, Lucas nunca mais teria voltado ao imóvel. No dia em que Anderson do Carmo foi morto, Daniel, único filho biológico do casal, teria comentado com Flor de Lis que suspeitava que o tiro teria sido disparado por Lucas, justamente pelas ameaças anteriores. No dia seguinte ao crime, a deputada pediu que chamassem Lucas em casa. Flor de Lis perguntou se o filho adotivo tinha atirado no pai, e ele negou, dizendo que não estava na casa naquele momento. Neste outro depoimento, Tatiana Martins, ex-mulher de Flávio dos Santos, um dos suspeitos do crime, falou sobre o relacionamento de 11 anos com o filho biológico de Flor de Lis. Os dois se conheceram na igreja da família em São Gonçalo. Tatiana disse aos policiais que em 2017, Flávio a agrediu fisicamente dentro de casa. O episódio não foi registrado na delegacia, mas ela pediu que Flávio fosse embora.
Depois de 3 meses separados, o casal reatou o relacionamento. Tatiana revelou que no ano passado, Flávio começou a ter a ideia de comprar armas de fogo e que fez curso de tiro. Por causa do casamento conturbado, os dois terminaram o relacionamento definitivamente em outubro de 2018. Mas após o término, Flávio começou a mudar o comportamento. O suspeito passou a enviar mensagens ameaçando a ex-mulher. Flávio chegou a enviar a foto de uma arma a Tatiana. No texto ele disse que não tinha medo de ninguém, que não tinha tempo ruim e que ela podia falar com quem quisesse. Por medo, em janeiro deste ano, Tatiana pediu medida protetiva contra Flávio. A testemunha contou que depois que começou a se relacionar com outro homem, Flávio começou a fazer ameaças de morte. Uma das mensagens foi enviada para o namorado de Tatiana. Flávio dizia que ia matá-los no carro. Pouco tempo depois, a justiça expediu mandado de prisão contra Flávio por descumprimento à medida protetiva. Momentos depois da morte do pastor Anderson, Tatiana disse que falou com Flor de Lis por telefone. A deputada pediu que ela ajudasse o ex-marido, apesar de tudo que ele fez. Durante os depoimentos, o paradeiro do celular do pastor também foi questionado pelos investigadores. A irmã biológica de Lucas, que também é testemunha do caso, disse que o aparelho estava na mão de Anderson quando ele foi atingido pelos tiros e que depois o telefone foi entregue a um dos filhos. A testemunha disse que viu quando um neto da parlamentar chamado Ramon, e que também mora na casa, foi até a garagem, pegou o celular da mão do pastor e entregou a Daniel. Daniel disse aos policiais que, ao amanhecer, desligou o celular do pai, pela quantidade de ligações, que depois entregou o telefone à namorada, que repassou a Flor de Lis. Wagner Andrade Pimenta, outro filho adotivo do casal, falou aos policiais que soube através de outra irmã que no dia que os policiais foram à casa cumprir mandados de busca e apreensão, Lohane, neta de Flor de Lis, saiu do imóvel com o celular do pastor e foi de mototáxi até Piratininga, na região oceânica de Niterói, onde jogou o telefone no mar. Até hoje, ainda não se sabe o paradeiro do celular da vítima.